Beleza, agora a gente vai começar a mastigar. Botamos o bicho na boca, velho. Tá com gosto estranho. Nós vamos ter que mastigar e mandar pra dentro. Nós vamos ter que mastigar e mandar pra dentro. Não dá pra cuspir não, velho. Então fica comigo aqui. Vamos lá, vamos definir agora. Vamos formalizar um pouquinho melhor o que é o campo elétrico. Eu sei que é indigesto, mas nós vamos mandar pra dentro desse cara aqui. Campo elétrico, ele é uma grandeza vetorial. Para começar a brincadeira, né? Nós estamos definindo uma grandeza. É vetorial, escalar, é vetor. Então tem para onde que aponta, aquele negócio todo. Nossa, mexer com vetor é complicado. Pois é, vamos embora. Nós vamos mastigar aqui. Podemos quebrar um dente, mas nós vamos mastigar e mandar para dentro. É uma grandeza vetorial e mede a força elétrica por unidade de carga que uma carga de prova positiva sente ao ser colocada naquele ponto. Cara, não, esse aqui eu tenho que dar risada, porque realmente, você lendo isso aqui, você não entendeu nada, eu sei. Você falou, velho, não é possível. Vem com calma, nós vamos voltar aqui e ler. Por enquanto, guarda só essa primeira parte. É uma grandeza vetorial e mede o quê? Mede a força por unidade de carga. Ponto, guarda isso aqui. Tá, o campo elétrico mede a força por carga. Como assim? Depois você vem aqui, carga de prova positiva, não sei o quê. Calma, calma, vamos por partes. Qual que é a unidade, então, no sistema internacional? A unidade do sistema internacional, ele não mede a força por unidade de carga, então a unidade eu já sei. A unidade é força, eu meço em Newton, por carga, Coulomb. Ó, pra você ver. Só do jeito de definir você já sabe a unidade. Força por carga, força é Newton, carga elétrica é Coulomb, Newton por Coulomb que eu meço o maldito campo elétrico. Isso, é isso, ponto. Tá, tá. Vamos devagarzinho, né? Vamos devagarzinho, tá. É uma grandeza vetorial, tá bom. Para onde que aponta esse maldito vetor? Ele aponta na mesma direção e sentido que a força elétrica sentida por uma carga de prova positiva. De novo, o que é essa merda dessa carga de prova que está aparecendo aqui toda hora? O que é? Nós vamos chegar lá. Então tá, é uma grandeza vetorial. Para onde que aponta esse vetor? Preciso saber. Na mesma direção e sentido que a força elétrica que uma carga positiva sente. Como assim uma carga positiva sente? Qual que é a parada, velho? Vamos lá. Imagina que eu tenho aqui, ó, essa carga preta. A gente vai estudar o campo elétrico que ela cria. A gente vai digerindo com calma. O que eu tô te falando? Como que é, para onde que aponta o tal do campo elétrico que ela cria? Qual que é o problema? Se você for parar para pensar num vetor, fica meio complicado, porque você fala assim, cara, se eu colocar uma carguinha positiva, como que é a força que ela sente? Ora, positivo com positivo é uma repulsão. Ah, tá. Então esse cara sente uma força aqui repulsiva. Então tá aqui a força elétrica, ok? Força elétrica é repulsiva. Beleza. Ah, mas se eu colocasse uma carguinha negativa aqui, por exemplo, para onde quer ser a força elétrica? Bom, agora a força elétrica que esse cara faz seria atrativa. É mesmo. Vixe Maria, e aí? O campo elétrico é atrativo ou repulsivo? Sacou a ambiguidade? Se eu botar uma carga positiva, a força elétrica é positiva, nesse caso, e se eu botar uma carga negativa, a força é atrativa. Pô, ficou ambíguo, tem duas possibilidades de sentido. Como é que você vai ter um vetor com dois sentidos? Não, não tem como. Então, a gente escolhe, é pura convenção, a gente escolhe falar o seguinte, cara, para eu estudar o campo elétrico, eu vou me basear na força elétrica que uma carga positiva sente. Mas por que você escolheu positivo? Podia ter sido negativo, não tem problema. Não estão discriminando ninguém. É só porque a gente precisava escolher alguém, sacou? Para não ter essa ambiguidade. Então, quem que é o campo elétrico, então? Ele é um vetor que aponta na mesma direção e sentido que a força elétrica sentida por uma carga de prova positiva. Que prova é essa? Essa carguinha, ela está servindo para provar que existe um campo elétrico ali. Hã? Não estou entendendo. Calma, nós vamos chegar lá. Vem com calma. Assiste essa aula com muita calma que você vai sacar melhor a ideia do campo elétrico. Nós vamos bem devagarzinho. Então, de novo, continua aqui. Ah, tá. Então você está me dizendo que se eu for olhar o campo elétrico nesse ponto aqui, então, ele aponta para a direita. Por quê? Porque a força elétrica que uma carga positiva sente, ela é para a direita. Ah, tá. E como o campo elétrico aponta na mesma direção e sentido que a força elétrica que uma carga positiva sente, então o campo elétrico aponta para a direita. Pode ser? Beleza, mas por que tem que ser uma carga positiva? Não entendi isso até agora. Gente, você poderia ser uma negativa. Alguém escolheu, não sei te dizer quem, que eu não estava lá no dia dessa reunião, eles não me chamaram para esse cafezinho. Mas o fato é, poderia muito bem ser uma carga negativa. O fato é que eu tenho que escolher uma. Eu quero estudar como é que essa carga está agindo nas cargas em torno dela. Mas eu tenho que escolher se eu vou estudar a carga positiva ou a negativa, porque cada uma se comporta de um jeito. Então a gente se baseia na positiva para a gente construir o estudo. Senão a gente não ia sair do lugar. Sim ou não? É verdade, a gente não ia sair do lugar. Pois é. Aqui a mesma coisa, cara. Vamos estudar o campo elétrico que uma carga negativa cria. Então sempre eu tô querendo estudar o que essa carga preta tá fazendo. Beleza, de novo. Se eu colocasse aqui, velho, uma carga negativa, a força seria o quê? Repulsiva. Como eu coloquei aqui uma carga que é positiva, a força passou a ser atrativa. De novo, você viu que vai ter uma ambiguidade. Cara, se eu colocar uma carga positiva e se eu colocar uma carga negativa, acontecem coisas opostas com ela. Uma é atraída, outra é repelida. Pô, complicado. Então, de novo, para estudar o tal do campo elétrico que a gente vai definir já já, a gente se baseia em como que uma carga positiva se comporta naquela região. Então, de novo, o campo elétrico que essa carga preta
cria é um vetor que aponta na mesma direção e sentido que a força elétrica sentida por uma carga de prova positiva. Tá, eu coloquei aqui uma carguinha positiva. Se o campo elétrico aponta na mesma direção e sentido que a força elétrica que essa carguinha positiva sente, então significa que nessa regiãozinha aqui, ó, existe um campo elétrico que está, vamos dizer assim, entrando na carga negativa. Você está entendendo aqui a ideia? Então, peraí. Para ter força elétrica, eu preciso colocar uma carguinha positiva ali, verdade. Para ter força elétrica, eu preciso colocar uma carga. Agora, o campo elétrico ele não depende da carga. O campo elétrico é uma propriedade que essa carga preta cria na região em torno do espaço. E esse campo elétrico, quando ele se conecta com uma carguinha, aí aparece quem? A força elétrica. É isso que a gente vai desenvolver, esse conceito que a gente vai desenvolver nessa aula. Eu sei que ele é meio indigesto, mas vem comigo. É abstrato sim, velho, eu sei. Você precisa fazer um esforço aqui, velho. Vamos lá, nós estamos juntos. Beleza, então peraí. Vamos lá, vamos ver se você está entendendo a ideia. Existe a força elétrica, essa eu já conhecia. Agora nós estamos criando uma grandeza mais abstrata que não depende de eu ter essa carguinha aqui. É uma propriedade que a carga preta cria em torno do espaço. Então você está vendo que eu já até tirei a carguinha aqui? Ela está numa opacidade bem baixa. Sim, então a ideia é que essa carga aqui, ó, positiva, nesse ponto, ela cria um campo elétrico que sai dela. O que significa? Significa que se eu colocar uma carguinha positiva ali, ela sente uma força elétrica para a direita, na mesma direção e sentido que esse campo elétrico. Mesma coisa com a carga negativa. Eu coloquei uma carguinha positiva ali, então eu estou vendo que ela sente uma força de atração. É uma força que está apontando para o centro da carga negativa. Esquece a carga negativa. A gente fala o seguinte, essa carga negativa, ela cria um campo elétrico nesse ponto aqui, que entra nela, aponta para o seu centro. O que significa isso? Falar que ela cria um campo elétrico nesse ponto, que aponta para ela, que entra nela. Cara, significa que se eu colocar uma carguinha positiva naquele ponto, essa carguinha positiva vai sentir uma força elétrica na mesma direção e sentido desse campo elétrico. Justamente por quê? Porque o tal do campo elétrico, ele foi definido como sendo o quê? O campo elétrico é justamente um vetor que aponta na mesma direção e sentido que a força elétrica que uma carga positiva sente. Eu vou até parar um pouquinho aqui, agora você precisa pensar e digerir. Eu sei que isso é bem abstrato, continua comigo que a gente vai avançar nesses conceitos. É daqui que vem a ideia de que o campo elétrico ele sai da carga positiva. Ah, tá, porque a força elétrica que uma carga positiva faz numa carga positiva é de repulsão, sai dela. E o campo elétrico a gente fala que ele entra na carga negativa. Como assim entra na carga negativa? É porque se eu colocar uma carguinha positiva ali, a força elétrica que uma carguinha positiva sente é de atração de uma carga maior aqui, negativa. Ah, tá, por isso que o campo elétrico ele entra na carga negativa, porque ele representa a força elétrica que uma carguinha positiva sentiria se colocada ali. Tá comigo, tá meio abstrato, eu sei, mas nós estamos avançando, nós estamos avançando. Beleza, então tá, então a gente se baseia para estudar o campo elétrico no que acontece com uma carga positiva nessa região. Isso é super importante. Por que uma carga positiva? Porque a gente tinha que fazer uma escolha. Beleza, escolhemos a carga positiva, então com isso a gente vê que o campo elétrico sai da carga positiva e entra na carga negativa. Beleza, mas que raios é o campo elétrico? O campo elétrico ele é definido justamente como sendo a força elétrica que uma carguinha sente dividido pelo valor dessa carguinha. Faz sentido? Então eu pego a carguinha positiva colocada ali, né? Então eu venho e coloco aqui uma carguinha positiva. Se eu pegar essa força elétrica que ela sentiu e dividir pelo valor da sua carga, eu vou ter o tal do vetor campo elétrico. Não foi assim que a gente definiu ele? Tá aqui, ó. O campo elétrico, ele é a força por unidade de carga. É o Newton por Coulomb. Então a gente está definindo ele dessa forma. Então é um batismo de uma grandeza física aqui. Estamos batizando uma grandeza. O campo elétrico é a força elétrica por unidade de carga. Ah, tá, a gente mede em Newton por Coulomb esse negócio. Beleza, então vamos lá. Tudo isso aqui a gente criou, pessoal. A gente está definindo essa grandeza. Vamos agora trabalhar na digestão dela. Beleza, então tá. Então o campo elétrico é força elétrica por unidade de carga. Por que a gente define isso desse jeito? Agora é a parte mais importante. Eu sei que até agora você está assim, velho, isso é muito abstrato. Eu não vou dar conta, não. Agora é a hora que você vai dar conta. Eu precisei colocar umas coisas abstratas, agora é a hora da gente mastigar e digerir. Para tudo que você está fazendo e vem comigo até o final dessa aula. Presta muita atenção. Suponha que eu tenha, então, essa carga aqui, positiva preta. É ela que a gente quer estudar. A gente quer estudar o campo elétrico que ela cria. Ponto. Beleza, então pega essa carga positiva preta aqui. O que eu percebi foi o seguinte, eu peguei uma certa distância dela ali e tal, coloquei uma carguinha positiva. Essa carguinha positiva tem módulo de 1 Coulomb, beleza? Valorzinho para ficar redondo, só para ficar fácil. E eu percebo que ela sente uma força de 5 newtons. Beleza, o que eu vou fazer aqui? Só de zoeira, porque eu tô à toa, não tem nada para fazer, eu vou pegar e vou dividir quanto de força que essa carguinha sente pelo valor da sua carga. Ou seja, eu vou pegar o valor da força elétrica, que é 5 newtons, beleza? Então aqui, ó, 5 newtons. E vou dividir, cara, pelo valor da carga, que é o quê? 1 Coulomb. Por que você vai fazer isso? Você vai ver já já. Tá, 5 newtons por Coulomb. Beleza, deixa esse treco quieto aí.
Tá. Aí eu faço um experimento, eu percebo que se eu trocar nessa mesma posição, nesse mesmo ponto então, se eu tirar essa carguinha de 1 coulomb e colocar uma carguinha de 2 coulomb, eu constato que a força que ela sente é 2 vezes maior. O que não tem segredo nenhum, você sabe disso, essa força vem da lei de Coulomb. E se eu dobrei o valor da carga, eu dobrei o valor da força. Eu mantive a distância igual, eu não mudei o valor dessa carga. Ah, é verdade, se eu dobrei uma das cargas, eu dobro a força, lei de Coulomb e tal. Ah, beleza. Olha que interessante, então agora eu vou repetir a mesma conta. Por quê? Porque eu tô à toa, eu não tenho o que fazer mesmo. Você tem, eu sei, mas eu tô à toa e vou fazer. Então vai, eu vou pegar essa força que ela sentiu, que é de 10 newtons, e vou dividir pelo valor da sua carga. 2 coulomb. Mentira. Deu igual, meu filho, 5 newtons por coulomb. Apesar de eu ter dobrado a carga, quando eu dobrei a carga, eu dobrei a força. Então, a razão entre força e carga ficou igual. Nós estamos começando a digerir o negócio aqui, velho. Peraí. A razão força elétrica por carga, 10 sobre 2 é 5. Ah, cara, então aqui, ó, a razão ficou igual, 5 newtons por coulomb. Ah, então peraí, acho que eu tô sacando. O que você tá me dizendo é que para cada 1 coulomb de carga que eu colocar nesse ponto, ela vai sentir, cada 1 coulomb de carga sente uma força de 5 newtons. É isso que você tá me falando, né? É isso que é o campo elétrico. Ele não depende da carga que eu coloco ali. Não é isso não. Vamos ver, vamos lá. Troca essa carguinha aqui, ó, de 2 coulombs. Então, pensa na primeira ali. A primeira era de 1 coulomb. Agora eu botei uma de 3 coulombs. Opa, se daqui pra cá eu tripliquei a carga, eu triplico a força. Verdade. Então tá aqui uma carguinha de 1 coulomb, a força é de 5 newtons. Uma carguinha de 3 coulombs, 3 vezes 5, a força seria de 15 newtons. Faz a conta. Quem que é a força elétrica? 15 newtons dividido pela carga, 3 coulombs. 15 dividido por 3 é 5. Mentira. 15 dividido por 3 é 5. A razão deu a mesma coisa, velho. Isso aqui continuou dando 5 newtons por coulomb. Não, mentira, velho. Não é por... Você tá entendendo? A força que uma carga sente, é óbvio, depende da carga que eu coloco ali. Mas existe um negócio que parece que não muda de jeito nenhum, que é a força por unidade de carga. 5 newtons por coulomb aqui, 5 newtons por coulomb aqui. O que isso aqui está dizendo? Cara, isso aqui está dizendo que cada 1 coulomb de carga que você coloca ali, ele sente 5 newtons de força. Então, é uma propriedade que não depende da carga colocada ali, é meio que depende daquele ponto. Cada 1 coulomb de carga que eu coloco nesse ponto sente 5 newtons de força. É isso que essa informação está falando. Se eu colocar 3 coulombs de carga, 3 vezes 5, 15 newtons. Caraca, pera aí, não, mentira, não é possível. Vamos ver, velho. Coloca uma carga de 4 coulombs. Pensa com esse cara aqui. Se eu tinha 1 coulomb de carga, a força era de 5 newtons. 4 coulombs de carga, quadrupliquei a carga, 4 vezes 5, 20 newtons. Não é isso, não. É 20 newtons, você sabe, pô. É lei de Coulomb. E divide a força elétrica, 20, dividido pela carga, 4. 20 dividido por 4, 5. Não, parei. Agora eu parei. Agora você entendeu o que tá rolando. Agora eu te convenci, cara, que independente da carga que você coloca ali, existe uma coisa que dá sempre o mesmo valor, que é a força elétrica por unidade de carga. E é esse bicho aqui, velho, que a gente chama de campo elétrico. Força elétrica por unidade de carga. Não foi assim que a gente definiu ele? A gente definiu ele aqui agora. Força elétrica por carga. Tá aqui, ó. Força elétrica por carga. Ele é o campo elétrico. Maldito! Ele é um cara que não depende da carga que eu coloco ali, né? Dá sempre o mesmo valor. Qualquer carga que eu coloco ali, velho, a força elétrica por unidade de carga dá sempre 5 newtons por coulomb. Então, meio que a gente extrapola e fala o seguinte, arranca a carga dali. Esquece a carga. Eu meio que consegui extrair uma propriedade, velho, que é daquele ponto, que não depende de eu ter colocado carga alguma ali. A gente fala que, ó, abstraindo, é uma abstração mesmo, eu sei que é, mas eu tô querendo caminhar com você na abstração. O que a gente fala é o seguinte, cara, essa carga, ela cria um campo elétrico naquele ponto, tá vendo que agora não tem carga nenhuma naquele ponto? Isso, não tem carga de 4 coulombs, não tem carga de 3 coulombs, não tem carga nenhuma naquele ponto, é só o ponto em si. Então, olha a abstração, a gente fala que essa carga aqui, ela cria um campo elétrico naquele ponto e o módulo desse campo elétrico é de quanto? Tá aqui, ó, é de 5 newtons por coulomb, não é? Aqui, ó, eu escrevi 10, sei lá porque é de 5 newtons por coulomb. O que significa? Significa, velho, que agora eu construí uma propriedade desse ponto, não depende de eu ter colocado carga alguma ali.
Se eu colocar uma carga ali, eu vou provar que de fato existe esse campo elétrico. Daí o nome carga de prova, carga teste. Ela vai testar, ela vai provar que aquele campo elétrico realmente existe. Então eu estou te falando que essa carga aqui cria nesse ponto um campo elétrico cujo módulo vale 5 newtons por coulomb. O que significa? Significa que se eu colocar uma carguinha positiva ali, ela vai sentir uma força elétrica que está na mesma direção e sentido que esse campo. E a força elétrica que ela sente tem que ser o que mesmo? Volta aqui. A força elétrica que ela sente, quer dizer, para cada 1 coulomb de carga, a força elétrica é de 5 newtons. Então, se eu colocar uma carguinha aqui, ó, de 1 coulomb, eu vou constatar que essa carguinha de 1 coulomb vai sentir uma força de 5 newtons. Essa carguinha de 1 coulomb, ela interage com esse campo elétrico, que seria o agente intermediário, e ela sente uma força de 5 newtons. Aí, se eu colocar uma carga sei lá, 2 coulombs, você já viu, ela vai sentir uma força de 10 newtons. Qual que é a conta que eu estou fazendo mesmo? A conta que eu faço é essa aqui, ó, F é igual a Q vezes E. De onde que vem isso? Aqui. Pega o Q e passa multiplicando. Força elétrica é carga vezes o campo, concorda ou não? Pô, é mesmo. Força elétrica é carga vezes campo. Se a carga é 2, então substitui aqui, ó. 2. E o campo a gente calculou, o campo é 5 newtons por coulomb. 2 vezes o campo elétrico, que é 5, isso aqui vai dar quanto? 10. Maldito. Por isso que esse cara sente uma força de 10 newtons. Tá sacando o processo? Então, acompanha comigo aqui, velho. Isso aqui que a gente estava calculando o tempo inteiro é o valor do campo elétrico que a carga preta gera naquele ponto do espaço. É isso, o campo elétrico é a força elétrica que uma carguinha sente dividido pelo valor dessa carga. Por mais que a força elétrica que uma carga sente dependa do valor da sua carga, que é o que a gente está vendo, quanto maior o valor da carga, maior é a força dividido pela carga não depende dessa carga. Depende só de quem? Daquela carga geradora, a carga que está gerando o campo elétrico naquela região, que é o tal dos 5 newtons por coulomb. É informação demais aqui, eu sei, é denso, é denso. Então vamos lá, vamos abstrair. Abstrair então, a ideia é o seguinte, essa carga positiva, ela cria campo elétrico em torno de toda a região do espaço. E esse campo elétrico vai representar justamente a força elétrica por unidade de carga que qualquer carguinha colocada ali vai sentir. Então, você está sacando, o campo elétrico é um cara que vem antes da força. Essa carga, ela cria um campo elétrico na região do espaço, e quando eu coloco uma carguinha qualquer naquela região do espaço, ela interage com esse campo elétrico, e aí sim ela sente uma força elétrica. Como é que é a força elétrica que ela sente? Sai daqui. A força elétrica que ela sente é igual a carga vezes o campo elétrico naquele ponto. Sacou a ideia? Então, isso que é importante você sacar, bicho. A ideia do que é o campo elétrico. É esse cara que não depende da carga que eu coloco ali. Então, é meio que ele é uma propriedade daquele ponto do espaço do campo elétrico que essa carga criou. Então, a gente fala que o campo elétrico é isso. É como se essa carga ela modificasse a região em torno do espaço. Né? Ela cria em cada ponto esse campo elétrico que vai representar a força que uma carguinha sentiria caso ela entre em contato naquele ponto. Caso ela seja colocada naquele ponto. A força por unidade de carga. Então, para ter campo elétrico, eu não preciso de ter carga nenhuma ali, né? Não. Eu preciso de ter uma carga que gera aquele campo elétrico, cara, claro. Mas eu não preciso ter nenhuma carga ali, naquele ponto. Ah, tá, é uma propriedade do ponto. É claro que para ter força, para ter força, aí eu preciso de ter uma carga. Porque é o campo elétrico em contato com essa carga que vai gerar o quê? Uma força. Para ter força, eu preciso de ter uma carga de prova, uma carga de teste, uma carga que vai realmente provar que existe um campo elétrico ali. Mas para ter campo elétrico naquele ponto, não preciso de ter carga alguma naquele ponto. Quem cria esse campo elétrico é aquela carga. A gente chama de carga geradora. Caraca, olha que doido. Isso vale para carga negativa também? Claro que vale. Vamos lá. Mesma coisa, agora eu vou fazer um pouquinho mais rápido, porque você já sacou a ideia. A diferença, já sacou, é que quando eu tenho uma carga negativa, e lembra que para estudar o campo elétrico eu sempre me baseio no comportamento de uma carguinha de prova, agora já sacou o nome, uma carguinha teste positiva. Vamos lá, como que fica a conta aqui do campo elétrico? Vamos lá, força elétrica por unidade de carga. Essa carguinha de 3 coulomb sente uma força de 15 newtons. 15 newtons dividido por 3 coulomb vai dar quanto? 15 por 3, 5. Ah, tá. Então seria um campo elétrico de 5 newtons por coulomb. Ó, igual o outro, né? É sempre 5? Não, né, gente? Pelo amor de Deus. Isso aqui é o que a gente chama de campo elétrico da carga. E esse cara dá o mesmo valor sempre, independente do valor da carga que eu coloco ali? Sim, dá o mesmo valor sempre porque ele não depende da carga que eu coloco ali. Ele é uma propriedade desse ponto do espaço, sacou? Vamos ver se é isso mesmo. Dobrei a carga. De 3 coulombs passou a ser 6 coulombs. Se eu dobrei a carga, eu dobro a força. Então a força passou a ser de 30 newtons, continua sendo atrativa. Negativa atrai positivo. Divide aí, força por carga, quanto que dá? 30 por 6, 5 também. Não é possível. Claro que é, bicho. Você já sacou a ideia, né? 5 newtons por coulomb. Então, o que isso aqui está dizendo? Cara, cada 1 coulomb de carga que você coloca ali, ela vai sentir 5 newtons de força. Isso é o que a gente chama de campo elétrico nesse ponto. O campo elétrico ele é de 5 newtons por coulomb. Ponto. É isso, velho. Você já sacou a ideia?
Pega a carga daqui, triplica ela, 3 vezes 3, 9. Tuf, tá aqui. Beleza, 3 vezes 3, 9. O que vai acontecer com essa força aqui? Vai triplicar. 3 vezes 15, 45. É ou não é? 40, opa, coloquei 4 newtons, não. 45 newtons, ok? Beleza, calcula força elétrica por unidade de carga, 45 dividido por 9, você já sacou. Pode fazer 45 por 9, dá quanto? 5 newtons por coulomb. Ah, tá, então, tá me dando a mesma informação, cara. Cada 5 newtons de carga que a gente coloca ali, desculpa, cada 1 coulomb de carga que a gente coloca ali, sente uma força de 5 newtons. Isso a gente dá o nome de campo elétrico. Tá entendendo? Ah, cara, o campo elétrico num ponto não depende da carga que eu coloco ali. Ele é uma propriedade daquele ponto, cara. É isso que eu tô querendo te transmitir. E por aí vai, vamos pegar, por exemplo, aqui, multiplica por 4 essa carga. 3 vezes 4, 12 coulombs. A força vai multiplicar por 4. 15 vezes 4, 60 newtons. Se a carga for de 12 coulombs, a força é de 60 newtons. Quanto que é a força por unidade de carga? 60 newtons dividido por 12 coulombs vai dar de novo 5 newtons por coulomb. Não acredito, não. Vai dar, se você sabe que vai dar 5 newtons por coulomb. Isso é o que a gente chama do campo elétrico. Sacou a ideia? Então, de novo, a gente abstrai, cara, abstrai. Arranca fora essa carga positiva. Tira ela daqui, isso. E escreve aqui, então. Ah, então, abstraindo, eu não preciso de imaginar carga nenhuma ali. É legal a gente começar imaginando a carga de prova, para você ver que a força por unidade de carga dá sempre o mesmo valor, mas o campo elétrico é isso, ele é uma coisa mais abstrata. Não precisa de ter nenhuma carga ali. A gente fala que essa carguinha negativa, ela cria um campo elétrico naquele ponto P. E o valor do campo elétrico no ponto P é de 5 newtons por coulomb. E lembra que esse campo elétrico é um vetor que entra na carga negativa. Ele sai da positiva, mas ele entra, né, na carga negativa. E o que representa esse campo elétrico? Ele vai te dar a força por unidade de carga que uma carguinha sente ao ser colocada ali. E lembra que se eu colocar uma carguinha positiva, a força que ela sente vai estar na mesma direção e sentido que o campo elétrico. Então é isso. O campo elétrico é uma abstração. É uma grandeza que é vetorial, mas que não depende da carga que eu coloco ali. Então a gente fala que essa carga aqui, ela cria o campo elétrico. E esse campo elétrico, em contato com cargas que eu colocar ali, ele sim vai criar força. Sacou a ideia do papel do campo elétrico como um agente intermediário? Essa que é a ideia. Bicho, eu sei que isso aqui é um bocado abstrato, então eu só vou concluir isso aqui e vou deixar você digerir um pouco. Eu sugiro que você pause, dá uma digerida nisso aqui, vê se você entendeu legal. Vão ter mais algumas aulinhas pra gente entender melhor esse conceito, mas é um conceito super abstrato, cara. Isso aqui, junto com o potencial elétrico, constituem talvez as duas grandezas mais abstratas que se estuda na física do ensino médio. Isso aqui é difícil mesmo, eu não vou mentir não, isso aqui é difícil. É bem abstrato. Beleza, então guarda isso. Então tá, o campo elétrico, que uma carga gera num ponto, tem a ver com a força por unidade de carga que uma carguinha sente ao ser colocada ali. Então, para eu ter campo elétrico, eu não preciso de ter carga ali naquele ponto. Não preciso, cara. Não preciso de ter carga naquele ponto. Então, esse campo elétrico a gente fala que essa carga criou. Mas o que esse campo elétrico faz, gente? Esse campo elétrico, ele interage com a carga que eu coloco ali e gera uma força elétrica. Como que eu calculo essa força elétrica? Aqui, ó. A força elétrica de vermelho, a força elétrica, é igual ao produto da carga pelo campo elétrico. É isso. Não é assim que a gente calculou? F é igual a Q vezes E. De onde que vem isso? Aqui, ó. F é igual a Q vezes E. Pega esse Q, joga para multiplicando. Ah, é. A força elétrica que uma carga sente é um resultado da interação do campo elétrico que aquela carga preta cria com o valor da carguinha que eu coloquei naquele ponto. Ah, entendi. Então, por exemplo, essa carguinha aqui, ó, vamos lá. Quanto que é a carga dela? 12. Quanto que é o campo elétrico naquele ponto? O campo elétrico é de 5 newtons por coulomb. 12 vezes 5. Ó, 12 vezes 5 dá 60. É a força que ela sente, sacou? Ah, tá. Então agora, a força, ela não é um negócio muito doido, muito místico, né? Entendi. A força, ela é simplesmente um resultado da interação do campo elétrico com a carguinha que eu coloquei ali. Por isso, mais uma vez, essa carguinha recebe o nome de carga de prova, de carga teste. Eu coloco ela ali e quando ela sente uma força, essa força, então, ela vai provar que existe um campo elétrico naquela região. Porque essa força é um resultado da interação dessa carga elétrica com o campo elétrico naquele ponto. Sacou? Então, vamos lá, vamos resumir isso aí, porque eu sei que isso aí é bem denso. Resumão, conclusão. O campo elétrico é uma grandeza que é criada por uma carga, beleza? Essa carga a gente chama de carga geradora, a carga que está criando o campo elétrico é a carga que a gente quer estudar, beleza? E ele independe de haver ou não cargas em seu entorno, beleza? Então, se eu coloquei uma carguinha aqui, para que haja uma força elétrica, é preciso que tenha uma outra carguinha aqui. A força elétrica é uma interação entre duas cargas. Ah, tá. Para ter força elétrica, eu tenho que ter duas cargas, pelo menos. Verdade. Agora, para ter campo elétrico, não. Ah, tá. O campo elétrico que esse cara cria aqui, ó, na região em torno do espaço, não depende de ter outras cargas em torno dele. Porque o campo elétrico é como se essa carga estivesse modificando a região em torno do espaço, e aí cargas que passam ali vão sentir essa modificação e aí vão sentir a força. Sacou? Ah, tá. Então, beleza. Então, nós estamos abstraindo aqui. O campo elétrico, então, é uma grandeza que uma carga cria e não depende de ter ou não cargas no seu entorno.
Então tá aqui, ó. Apesar de definido a partir de uma carga de prova, o campo elétrico gerado por esse cara, aquela carga preta, ele independe de tal carga. É o que a gente viu, dar 5 newtons por coulomb sempre. Nesses exemplos aqui, né, pessoal? Pode dar qualquer valor, cuidado. Então tá aqui, ó. A interação de uma carguinha positiva com o campo elétrico criado por outra carga é o que vai gerar a força elétrica, que eu coloquei aqui. Então, assim, vamos lá. Qual que seria o passo a passo aqui, né? Um mapinha mental. A carga positiva, num certo ponto do espaço, num certo ponto P, essa carga cria um campo elétrico. E aí, quando eu coloco uma carguinha positiva naquele ponto, essa carga, ela interage com esse campo elétrico, resultando uma força elétrica. Inclusive, como é que a gente calcula essas coisas? A gente calcula essas coisas assim, ó. A força elétrica, ela é justamente igual ao produto da carguinha elétrica que eu coloquei ali, pelo campo elétrico naquele ponto. Ah, entendi. A carguinha azul interage com o campo elétrico verde e a interação desses dois, o produto desses dois, resulta na força elétrica. A força de Coulomb que a gente sacou. Entendeu a ideia? Então, o campo elétrico ele entra como agente agora que vai intermediar a força, velho. Olha que sofisticado esse conceito. É muito abstrato, velho, eu sei. Mas então essa que é a ideia, velho. O campo elétrico, então, guarda esse passo a passo. A carga cria, num certo ponto, um campo elétrico. Aí o campo elétrico é a força, né? Não, não é a força. O campo elétrico em contato, acoplado com a carguinha que eu coloquei ali, é como se a carguinha, ela, sentisse o campo elétrico, e aí o resultado desse casamento aí, velho, entre a carguinha que eu coloquei ali e o campo é o que vai dar a força elétrica. É isso que você tem que guardar. Então, continuando aqui o raciocínio, tá? Que a gente definiu o campo elétrico desse jeito, joga a carguinha para cá, é o mais comum da gente fazer mesmo. Essa expressão vai ser o que a gente mais vai usar. Força elétrica é igual a carga vezes o campo. Então, no nosso exemplo ali, cara, é exatamente o que eu coloquei aqui para vocês. Beleza? Então tá. Então, a força elétrica que essa carguinha sente, então vou até pintar aqui nas mesmas cores, velho, só para insistir. Então, eu coloco uma carguinha num certo ponto do espaço onde já existia previamente um campo elétrico. Beleza? Ah, tá. Então, a carga preta cria o campo elétrico. Isso. Então, quando eu coloco uma carguinha de prova ali, prova, vai provar que existe um campo elétrico naquela região. Isso. A carguinha azul, em contato com o campo elétrico, é o que vai, de fato, produzir a força elétrica de vermelho. Faz sentido não? Então é isso. Eu sei que é abstrato, pausa um pouquinho, digere tudo isso aí. O que é um campo elétrico? Por que ele sai de uma carga positiva? Por que ele entra numa carga negativa? O que esse cara está medindo de fato? O mais importante é você guardar então que o campo elétrico, ele depende só desse cara, não depende de ter outras cargas em torno. O campo elétrico é uma propriedade que uma carga cria em torno do espaço dela, e aí outras cargas que aparecerem ali, em contato com esse campo elétrico, vão sentir força elétrica. Como eu calculo essa força elétrica? Aqui. A força elétrica que uma carguinha sente é o produto dessa carguinha vezes o campo elétrico naquela região do espaço.